O Falando Nisso Band está no ar. Recorde de mortes em casos de dengue. Além dos casos já confirmados, outros 100 óbitos estão em investigação, o que pode levar o Brasil a fechar o ano com mais de 1.000 mortes por dengue. Turismo e negócios movimentam o setor de aluguéis. O setor estima crescimento de 15% no aluguel de carros nessas férias de verão. Turismo e negócios são responsáveis por 48% da frota total das locadoras. Rodoviárias e aeroportos, movimento intenso para o fim de ano. Entre os destinos mais procurados pelos turistas para viagens de ônibus, só tem uma cidade que não é de praia: Belo Horizonte. Tirando isso, a maioria das pessoas querem viajar para curtir o mar. Desde destinos mais próximos de São Paulo, como as cidades aqui do litoral paulista, até quem quer viajar mais longe, para Florianópolis, Rio de Janeiro e Angra dos Reis. Férias, atenção para evitar acidentes domésticos. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, há um aumento de 25% no número de acidentes domésticos nesse período de férias escolares. E os casos mais frequentes que chegam aqui nos hospitais são de crianças vítimas de quedas e de queimaduras. E no estúdio vamos aprender dicas práticas para cuidar da alimentação das crianças nas férias. Quarta-feira, dia 28 de dezembro, Falando Nisso Band começou. Boa tarde, Oi, minha amiga. Ótima tarde Fez pra falta gente. ontem, viu? Né? Já tô de volta. Que bom. Estaremos agora sempre. Que bom, amiga, que bom, né, gente? Tão gostoso a gente estar tudo junto. Contagem regressiva, né, amiga? Meu Quarta-feira, Deus. última quarta do ano. É a última quarta do ano, nossa última semana do Falando Nisso de 2022. Tô animada pra virar o ano de verdade, né? E vamos Pra virar começar esse com boas ano mesmo, energias. viu, gente? Pra vir tudo de bom, né? Amém. A É o gente que acredita precisa. sempre. Aliás, gente, tem um pouco a ver com a nossa mensagem do dia de hoje, isso que a gente tá falando, porque tudo tem uma consequência. A maldade de uma pessoa também. Quem pratica o mal contra alguém, toma veneno. E toma mesmo, infelizmente, né? Da mesma forma que a bondade é o oposto também. Cada ato de amor e respeito por alguém, você transforma a sua vida e a vida de quem está perto de você. Só que quem escolhe é você mesmo. Faça a escolha correta para ter um retorno positivo para a tua vida. Todos os dias, todos os momentos, viu? Bacana. Reflita você, e eu quero convidar você de casa também para participar da nossa enquete no @Falando Nisso Band. Vou esperar para você as duas perguntinhas que tem lá, para a gente ter uma noção aí, na verdade, né, do resultado parcial da nossa votação. Interessante o assunto de hoje, né, amiga? Vamos lá. Muito gostoso da gente falar, né, sobre a alimentação das crianças. Na sua casa, as crianças comem legumes e verduras? 62% dizendo que sim e 38% dizendo que não. Até que tá Até mais que tá bom, positivo, fiquei né? feliz, Eu também, né? gostei. Mais pessoas dizendo que sim. Sabe como introduzir esses alimentos para as crianças? 40% sim e 60% dizendo que não. É bem compreensível, porque às vezes a gente fica perdido como pai e mãe, né? Qual é a forma correta de apresentar os alimentos, insistir ou não insistir naquele alimento que é bom, mas que a criança não está querendo muito comer. Criar Então é esses difícil. bons hábitos, né, amiga? Na verdade, alimentares, para essas crianças, realmente é um desafio. E é preciso ter insistência e paciência, principalmente agora nas férias. Porque tudo sai da rotina, né, amiga? Tudo, inclusive a alimentação, né? Então, assim, às vezes se você dava o almoço para a criança meio-dia, às vezes você vai dar o almoço lá para as 3 horas da tarde, e aí a criança também já perdeu a fome, já quer comer um hambúrguer. Será que pode? Tudo pode? Hoje a gente vai conversar com a nutricionista infantil, a Pietra Davoli. Pietra, seja muito bem-vinda, amor. Obrigada, prazer estar aqui hoje conversando com vocês, pra gente conversar sobre essa alimentação mesmo das crianças nas férias, que realmente foi o que você falou, muda muito a rotina. A escola acaba mudando os horários, então às vezes a criança acorda mais tarde, então a gente tem que falar sobre isso, que é muito importante. E a minha primeira pergunta é essa mesmo, né? Nas férias, tudo pode? Ou tem que ter um freio aí? Não, nunca nada sempre pode. Na verdade, a gente tem que organizar essa alimentação como um todo. Assim, obviamente, como tudo muda, a criança vai estar querendo comer coisas diferentes. Como você falou, o hambúrguer. Não tem muita hora, então ela quer esse hambúrguer porque é uma coisa diferente que foge da rotina. Então, assim, pode todos os dias? Não.
Então a gente escolhe um dia pra gente oferecer esse hambúrguer pra ela. Agora, ai mãe, eu quero todos os dias o hambúrguer. Não, filho, não é assim que funciona. Você vai escolher um dia pra comer o hambúrguer. Isso vale pra tudo. Então, o chocolate, um bolo de cenoura, por exemplo, que é uma delícia, que muita criança fica na casa dos avós, né? E o bolo da avó é maravilhoso. Eu amo, por exemplo, meu bolo de vó, mas assim, todos os dias não rola. Então a gente tem que organizar essa alimentação para ser leve, tranquila e saborosa para todo mundo, né? Pietra, você tocou no ponto que é o doce, né? Não tem como, né? A gente pensa muito nos adultos que gostam dos doces, a mulherada, mas a criança ama doce. nem dica. Né? Parece tão inofensivo, a gente olha tão bonitinho. A gente se diverte de vendo eles comer, Nossa, né, amiga? porque Não é a hora que bonitinho? come o doce, eles ficam assim com um brilho no olhar e depois uma agitação Olha que gracinha eles extrema. comendo docinho. É muito gostoso. A gente primeira quer ver vez. isso, né? Que a Ayla comeu, por exemplo, um chocolate, a fisionomia que ela fez foi a coisa mais linda. Você não esquece. Descobrindo o paladar Com e certeza. sentindo o gosto de um chocolate, por exemplo. Então vamos supor, você vê a menina linda comendo essa melancia, né? Conseguiu trocar o donuts pela melancia. Como controlar esse excesso? E se ele acontece também? Como que pode fazer para mudar isso? Então, como a gente controla? A gente sempre tem que apresentar coisas novas para a criança. Então, assim, você apresenta o chocolate, mas no dia seguinte você apresenta uma melancia, por exemplo. Porque assim, ela não vai estar todos os dias tendo contato com aquilo. E é rotina, criança é rotina. Então, se você oferece todos os dias um chocolate, um hambúrguer, um brigadeiro, enfim, ela vai querer todos os dias, porque acaba fazendo parte da rotina. Agora, assim, se você mescla, hoje você apresenta um brigadeiro, amanhã uma melancia, ela sabe que no dia seguinte ela pode ter contato ou com uma fruta ou com um doce. E realmente, o doce é muito viciante. O açúcar é viciante. A gente ama, né, doce. Então, por isso que eles fazem essa cara de, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, a gente mesclando cada dia uma coisa, tá tudo bem. Ô Pietri, de fato, o doce, o excesso de doce para as crianças, quais as consequências para a alimentação, para a vida Boa dessa criança? pergunta. Na verdade, para as crianças, a gente indica isso para a população como um todo. A Sociedade da Pediatria indica que doce, açúcar em geral, é a partir dos 2 anos. É a recomendação. Então, a partir dos 2 anos, essa criança já pode ter o contato com o açúcar. O que é o açúcar? O açúcar de adição, ou adoçar um café, um suco ou um bolo com açúcar e as outras preparações. Então, a partir dos 2 anos, a criança já pode ter o contato. Depois disso, fica livre, mas assim, questão dos pais querer apresentar ou não. Tem muitos pais que apresentam com 1 ano, mas é dos pais, mas não é o que a gente indica, o que a nutrição em si indica. Então a gente tem que prestar muita atenção em relação a isso. E vicia. Então, cada vez mais o contato antes, mais pra frente ela pode ter excesso de peso, obesidade, diabetes, coisa que a gente não gostaria que uma criança tivesse na fase de criança, né? Sim, muito sério mesmo, né? Então a gente pediu para a Pietra dicas de alimentos essenciais para uma criança. Sim. E ela passou para a gente 9 alimentos. A gente vai falar um pouquinho de cada um. Então, começando com o que eu amo. Eu amo comer arroz. Você gosta, amiga? Eu amo também. Ai, como Nossa, gostoso. feitinho na hora. E o arroz branco, assim, Arroz é mais com passas saboroso. no Natal. Você gosta de passas no arroz? Adoro Eu também. também. Nossa, foi tão bom. Lembrei do arroz da minha mãe. Tem muita gente que não Nossa. gosta do arroz branco, né? É. Acha que arroz é uma coisa assim... É que falam tão bicho mal do de arroz sete branco cabeças. que te Pois fala é. que só pode ser o integral. Eu acho que é legal a gente falar disso. Então, por que a gente indica o integral? Porque ele tem mais fibra. Então, por exemplo, uma criança que tem um probleminha no intestino, de não vai muito ao banheiro, a gente indica um arroz integral por conta das fibras. Olha. Mas se a criança não gostar do arroz integral, pode comer branco como qualquer população pode comer. Qualquer pessoa normal pode comer um arroz branco. O que a gente indica do arroz? O arroz é carboidrato. Então, ela vai dar mais energia para essa criança brincar na escola, por exemplo, ou brincar na rua, andar de bicicleta, fazer um futebol. Vai ser energético para ela. Então, vai dar mais energia, por isso que a gente indica bastante o consumo do arroz. Ótimo. O próximo alimento, o feijão, também importantíssimo e Feijão, muito gostoso. Tem que ter sim. todo dia feijão para criança? Pode ser todo dia, mas é aquela coisa, todos os dias ela pode enjoar. Ah. Então, por que a gente não mescla? O feijão acaba sendo uma proteína vegetal, essencial na alimentação. Então, assim, pode ser um feijão, uma lentilha, um grão de bico, tudo proteína vegetal que vai estar ajudando ali nesse desenvolvimento do corpo da criança.
Que delícia, né? Eu amo feijão também. Mas é bom deixar o feijão na água antes Tem de que fazer, deixar né? na água, pelo Essa menos história é fazer o verdade remolho. mesmo, né? Sim, é Esse verdade, bilhete, é é verdade. verdade É verdade É esse verdadeiro, bilhete. é verdadeiro. É por causa do gás? Do gás, Ou exatamente. seja, da pum nas crianças? No adulto também, no adulto né, também. E no gente? adulto Nossa, também. Jesus. Então a gente costuma falar que tem que deixar de remolho, né, de um dia para o outro para soltar esses gases. Tá, outro alimento que a gente vai comentar aqui que eu achei super interessante, laranja. Laranja, vitamina C, maravilhoso para a saúde, para a imunidade das crianças agora nas férias. Mas é que o suco ou é o bagacinho ali pra chupar? eu indico chupar a laranja. Por quê? Quando Mas não a dá gente medo de faz engasgar? o suco, não. A criança ela sabe lidar com É. essas coisas. Eles são muito espertos. E por que chupar a laranja? Porque ao você chupar a laranja, você vai ter o bagacinho. E o que é esse bagaço? É a fibra. Fibra. Então você vai conseguir, além de consumir isso, ter mais imunidade, deixar a criança no banheiro. Olha, legal. Então, outro ponto importante da laranja, depois do almoço, vai potencializar a absorção de ferro, Olha! que vem do feijão ou da proteína Mas isso é só para animal. as crianças ou para adultos Para a também? população como um todo. Olha, interessante, hein? Então é bem legal. Meu pai eu faz costumo isso, hein, indicar pai? Você 2 tá vezes na certo. semana, consumo de laranja Quantas? após o almoço. 2 vezes na semana. Duas vezes na Chupar Ah, não é laranja. todo dia, Agora- já ia falar para as pessoas todo dia. Ah, todo dia não, mas assim, se der, ok. Mas eu costumo indicação 2 vezes na semana. Meia laranjinha para criança? Meia laranjinha para criança. Dependendo da idade, até uma inteira. Nossa, que massa. Amei. Não sabia Sim, dessa questão, né? gostoso. Da associação com o ferro. Vou ver se vou aderir para mim também, amiga. Ah, ótimo. Adere. Né? Bora a gente Interessante. comprar laranja ali no mercado. Rapidinho, Já gente. come daqui a pouco, né? Que a gente vai almoçar. Olha, daqui a pouco também a gente vai falar sobre outros alimentos que são super importantes para a dieta das crianças. E daqui a pouco, então, a Pietra volta para conversar com a gente, tá? Vamos para o nosso bloco de notícias. Um triste número que revela uma realidade que precisa mudar no nosso país. As mortes por dengue. Os casos explodiram nesse ano de 2022 e a responsabilidade disso também é de quem deixa acumular água e assim proliferar esse mosquito. E a gente sempre comenta aqui, né, amiga? É o maior número de mortes por dengue já registrado no país desde o início da série histórica em 1980. Foram 987 óbitos, além de mais de 1.400.000 casos confirmados da doença. As mortes neste ano, contadas até o dia 17 de dezembro, já superaram em mais de 400% o número de 2021. Quando 244 pessoas morreram pela doença. O estado de São Paulo foi o recordista em mortes, com 278 óbitos, seguido de Goiás, com 154. A maior adaptação do mosquito Aedes aegypti ao frio está colocando Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul como os demais estados recordistas em mortes. Além dos casos já confirmados, outros 100 óbitos estão em investigação, o que pode levar o Brasil a fechar o ano com mais de 1.000 mortes por dengue. São mortes evitáveis, elas não deveriam acontecer. Então, é importante que a gente retome uma política de controle de vetores efetiva, assim como é importante que se retomem as políticas de vacinação e outras relacionadas ao controle de doenças infecciosas no país. E a gente vem comentando dessa vacina prometida para o Butantan, só que para daqui 2 anos. Então a gente precisa fazer a nossa parte, não deixar acumular água, ainda mais agora em época de chuva, né, amiga? Nossa, demais. Chegou o verãozão e diz que esse janeiro, até a gente estava vendo na previsão do tempo, vai ser um janeiro bem chuvoso e atípico com relação a isso. Bora fazer a nossa parte, então. Bom, no próximo bloco a gente comenta com vocês que o turismo e os negócios estão movimentando o setor de aluguéis. E a gente já conta para vocês. Fique aí com a gente, daqui a pouco a gente volta com mais dicas de nutrição, né? De alimentação saudável para as nossas crianças. Até já.
volta e com uma dica muito bacana para você. Já imaginou começar 2023 de carro novo? O Vale Sul Shopping vai sortear um Jeep Compass híbrido, que é esse aqui, olha. Esse Compass é elétrico e a combustão, um presentão de Natal. Imagine só já ele na sua garagem, mas aí não é só imaginar, né? Você tem que fazer a sua parte. Para participar, basta juntar R$600 em compras nas lojas do Vale Sul Shopping até o dia 31, ou seja, até essa semana, até o último dia de 2022. E aí você deve cadastrar essas notas no aplicativo Prisor e aí é só torcer para o Jeep ser seu. Você pode conferir o regulamento completo em valesul.shopping. Lucas. Pois é, estamos falando hoje sobre alimentação infantil e como os pais ou responsáveis podem criar bons hábitos. Deixa eu mostrar um pouquinho do que você precisa inserir nas alimentações. Olha só, a Juliana mandou uma perguntinha pra gente que a Pietra vai responder agora. É a seguinte perguntinha, Juliana. A Juliana de Taubaté, isso. Ela disse que o filho dela tem 6 meses, Pietra. Ela quer saber a partir de que mês ela pode dar bolacha maisena. Então, Juliana, a gente indica a bolacha maisena depois de 2 anos. Por quê? Porque tem açúcar na composição. E foi o que eu falei naquele momento. Açúcar é só depois dos 2 anos. Então, dá para você esperar um pouquinho para introduzir esse alimento. Eu sei que às vezes é mais fácil, né, de estar ali na correria e acabar dando uma bolachinha para a criança. Mas ao invés disso, você pode dar uma maçã, por exemplo, uma banana, uma frutinha, que é o indicado para esse momento da criança, tá bom? Espera a maisena para mais tarde. E fala para os avós também contribuírem nesse Com processo, certeza, tá? os avós. Porque às vezes a gente tenta fazer tudo certinho, numa boa intenção dos avós, que nunca é uma má intenção, né? Eles não vão querer algo negativo para os netos, acabam oferecendo alimentos que não devem ser oferecidos na... Exato. Por isso que a casa do vovô e da vovó é um refúgio, né, para criança. Eles amam. Amam. Realmente, mas dá para esperar um pouquinho. Os avós às vezes dá escondido, mas a gente finge que não vê, mas assim, é melhor ter cuidado e esperar na idade certa, porque eles vão ter a vida inteira para comer. Sim. Então não tem por que ter pressa para apresentar esses alimentos para eles. Bora voltar para aquela lista, então, de alimentos que são essenciais para sua criança, para o seu filho, filha, netinho, netinha. E a gente vai falar da época do Popeye, que se você fala Popeye hoje para as crianças, elas nem sabem o que é. É verdade. Que Mas coisa, pra né, gente gente? funcionava, né? Minha mãe falava isso, vamos comer o espinafre para você ficar forte igual o Popeye. Olha, minha mãe falava isso pra mim também, funcionava comigo. Já com meu irmão não funciona muito não, mas assim, a gente tenta. Ô Pietra, vamos lá. O espinafre, ele não vai deixar forte, logicamente, mas quais são as propriedades positivas e o que pode ajudar a criança? O que pode ajudar, ele tem bastante ferro e proteína na composição, então vai dar aquele up na criança. Então assim, energia, ela vai conseguir correr bastante, tem muita fibra e muito cálcio. Cálcio é muito importante para os ossos. Então, a gente vai falar de um outro alimento também, não vou dar um spoiler, mas assim, tem muito cálcio, então vai potencializar o osso dessa criança como um todo. Então, Tá aqui já o outro aqui. Aliás, esse eu quero que põe em tela cheia, Fer. Mandar um beijo pro seu Beni e todo mundo da família Cooper também, para representar aqui os leites e derivados que a gente ama tanto, né, amiga? Nossa, uma delícia. Tão Adoro o gostoso. queijinho, aquele queijo Minas ali, ó. É essencial para criança também? É essencial para criança, porque tem cálcio na composição. Se tem o cálcio na composição, ele vai automaticamente influenciar o nosso osso das crianças e os dentes das crianças. Então, assim, o leite a gente introduz na alimentação dos pequenos a partir de 1 ano. Antes disso, é só o leite materno ou a fórmula do leite. Depois, eu indico, a partir dos 10 meses, ter traços de leite, por exemplo, na manteiga. Então, refogar um legumes com uma manteiga. E mais pra frente, um iogurte, o próprio leite de vaca, os queijos na alimentação é muito importante. Uma outra questão com relação ao leite, a partir de que momento é interessante você trocar o leite em pó pelo leite longa-vida? Ou não tem uma faixa etária? Então, a partir de 1 ano já pode fazer essa troca, mas tem muito pai que fica receoso em relação a isso. Então, assim, a partir de 1 ano já pode ter contato direto com o leite longa-vida, sem problema nenhum. Vai da família. Eu tenho condições de manter um leite em pó? Mantenho o leite em pó. Mas, eu não quero mais, a minha família consome leite, tem o leite ali? Já pode dar para criança, não tem problema nenhum. Vamos falar de uma fruta que é prática, gente? Pra gente que trabalha, né, amiga? Todo dia eu trago. Deus já dá pra gente ela embrulhadinha. Né, amiga? É tão gostoso. Banana é bacana pra criança? Por quê? É bacana, porque é prático. Que bom. Então, lembra da bolacha maisena? É muito Sim. mais fácil você dar uma banana para criança. Então, você descasca e dá para criança. Tem o potássio, todo mundo sabe, banana tem potássio. Eu costumava falar que aquelas pontinhas pretas da banana era o potássio. Eu saía falando para todo mundo quando pequena.
Mas assim, obviamente tem muitos outros minerais e vitaminas que a banana tem e são essenciais para o corpo da criança como desenvolvimento. É tão prático, né, no dia a dia. Por né? exemplo, para essa mãe que ficou com a dúvida com relação à bolacha de maisena, então você aconselha a trocar, por exemplo, pela banana, que é docinha. Exatamente. Ela pode usar alguma receitinha, tentar fazer Pode fazer uma panquequinha bolinho, de banana, um bolinho de banana, todos com alimentos mais naturais. Então, colocar um ovinho, mexer com a bananinha ali, vai ficar um bolinho. E ela já pode dar para criança. Mas Dá aí pra esquenta pôr isso aveia? aonde? No micro-ondas? Como é que Pode faz? fazer na frigideira, tipo uma panquequinha. Panquequinha, tá. Você coloca Ai, que um gostoso. ovinho, uma bananinha amassada, um pouquinho de aveia, coloca na frigideira, tá pronto. Tá pronto Aí, já. pronto. Gostei dessa. E a cenoura? É pros olhos? É pro Cenoura olho é que fala? pros olhos, É mesmo? exatamente. Ah. Pros olhos. Ai, precisava ter comido mais, porque eu tô muito cego. Eu tô... Tô aqui, ó. Não só comi pros quando era olhos, criança. Pro corpo como um todo. Pra pele, não sei se você já ouviu falar, que muita gente passava cenoura no corpo pra ficar bronzeado, mas é por conta da pele mesmo. Então, tem a vitamina A, que muita criança tem deficiência de vitamina A, então às vezes a gente tem que suplementar, mas a gente não pode esquecer dos alimentos. A cenoura é um deles que tem bastante vitamina A na composição. Agora, deixá-la assim, como fala, in natura, crua, Ótimo. ralar, dá para criança, ou cozido. É verdade que perde um jeito pouquinho? Perde um pouquinho. O cozido? Qualquer alimento Qualquer cozido alimento. vai perder um pouquinho dessas Olha vitaminas. só. Então, assim, para uma criança de 6 meses, a gente costuma cozinhar um pouquinho. Mas não cozinhar ao ponto de deixar ela esfarelenta, aquela Sim. que você pega e ela derrete. Sim. Não, deixar mais al dente, que a criança consegue comer, mas não é muito difícil. Ao longo do tempo, você pode ir deixando cru. E se a criança gostar, pode deixar uma cozidinha mesmo. Eu, no auge, na minha época eu estava cuidando muito da alimentação, andava sempre com a cenoura na mochila, num tapaué, e comia, amiga. Era tão gostoso. Tem umas muita que são criança que pequenas. leva pra escola a cenoura. Olha que chique, legal. De E lanche mata da a fome, escola. viu? Dá uma enganada, não Dá sei uma porquê, mas dá uma enganada, enganada. Tem Porque gente- você crua, você ficava mastigando mais, Ah, né? por Então isso. você dá uma enganada ali na cabeça. Ótimo. Bom, já disseram pra gente, daqui a pouco a gente continua esse papo nutricional com as crianças, porque o Douglas Cruz já está na área com as nossas notícias regionais. Douglas, fala pra gente quais são os destaques de hoje. Boa tarde. Boa tarde, tava de folga, né? Voltou. Verdade, ele voltou. Que bom, amigo, ter você de volta. Exatamente, Lucas e Águeda, estamos aqui para o plantão de Ano Novo, né? Já hoje apresentando aqui junto com Lana Moraes o Jornal do Meio-Dia aqui da Rádio Band Vale, e foi destaque no jornal a inflação da alimentação neste ano de 2022. A cesta básica e o café da manhã foram os vilões dessa inflação, que a gente sabe que está cada vez mais difícil ser mantida, colocada aí dentro do bolso do trabalhador brasileiro. Dentre os itens aí de café da manhã, que nesse acumulado dos 11 meses, que a gente está contando novembro ainda deste ano, né? O que tiveram maior aumento estão o leite, por exemplo, com 25% de aumento, a manteiga com 23% e o pão 18% e também o café. Então o café da manhã básico do brasileiro, todos os itens subiram mais que o dobro da inflação, que foi aí de cerca de 6 a 7% nesse período. O almoço, aquele típico PF, também teve um aumento expressivo. O feijão, por exemplo, aumentou 18%, o alface 16% e olha só a cebola, 166%, um aumento bem expressivo. O economista que a gente entrevistou aqui na Rádio Band Vale está ligando essa alta nos valores dos produtos, a alta do dólar e também a oferta. A gente sabe que a alimentação depende muito da oferta, né? Nos meses de inverno, por exemplo, os agricultores acabam sofrendo mais com a safra, com isso diminui a oferta e aumenta o preço. E o economista fala que esse aumento no ano de 2022 seria ainda maior se o governo não tomasse medidas para baixar o preço dos combustíveis, que isso também está diretamente ligado à inflação da alimentação. Com um alívio nessa alta da alimentação, a alimentação subiu aí na casa dos 20% esse ano, mais para 2023. Se a gente não tiver aí uma nova previsão de baixa nos combustíveis, a gente deve ter novamente já, não é uma boa notícia, novamente aí uma alta na maioria dos alimentos que os brasileiros consomem aí, tanto do café da manhã, almoço e na sua alimentação básica. Aqui no Jornal do Meio-Dia também foi destaque a movimentação intensa nesse fim de ano nas rodovias que cortam a região. Segundo a concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, principal rodovia aqui da nossa região, o Vale do Paraíba tem 2 pontos aí que o motorista precisa ter mais atenção devido
ao excesso de veículos. É ali do quilômetro 160, um pouco depois do pedágio de Jacareí, até o 174, já em Guararema, movimentação intensa de veículos, o pessoal já caindo na viagem. Depois aí no quilômetro 118, já em Taubaté, sentido Rio de Janeiro, uma movimentação da cidade que está afetando aí a rodovia Presidente Dutra. Travessia de Balsas entre Ilhabela e São Sebastião, já em ritmo de verão, 1h30 o embarque sentido Ilha e 45 minutos sentido São Sebastião. Portanto, você motorista pode sintonizar aí que está pegando estrada a 102,9 para acompanhar essa situação aqui em tempo real. É bastante trânsito mesmo, e aí espera, né? Geralmente é meia hora, Meia hora. Douglas? Sim, 30 minutos. Pois é, já tá 1h30, né? Tem que ir com calma, viu, gente? E o bacana é usar aqueles horários que ninguém quer. Acorda mais cedo. Ou a madrugada, né? Para quem não tem problema. Toma muito café. E dirige, porque aí realmente mais tranquilo mesmo a evitar, estrada. né, amiga? Obrigada, viu, Douglas? Até amanhã. Até mais. Tchau, meus amigos. Até amanhã. Tchau, meu amigo. Tchau. Até. Olha, a gente continua então de notícias, né? Agora as notícias nacionais. Você vai viajar de carro e tem dúvidas se vale de repente a pena alugar um carro? Sabe como calcular se compensa mesmo? Olha que interessante que o Marcos Campos vai ensinar a gente a fazer essa conta. Quando aluga um carro para viajar, Marcos sempre faz as contas para ver se compensa. Mas não é só isso. A gente tem que estar sempre com cuidado com o tipo de carro, né, a locadora, se é uma locadora confiável, que te oferece serviços. O setor estima crescimento de 15% no aluguel de carros nessas férias de verão. Turismo e negócios são responsáveis por 48% da frota total das locadoras. Em média, os aluguéis para viagens de curta e média distância têm duração de até 2 semanas e a procura é maior por veículos básicos. O Maurício veio de avião do Rio de Janeiro com destino a uma cidade próxima a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, mas decidiu descer na capital e seguir 400 quilômetros de carro. Eu sempre alugo, em geral, carro básico, a não ser quando tem muitas pessoas. O aluguel de um carro 1.0 com ar-condicionado e câmbio manual para 7 dias em São Paulo sai em média por R$ 1.200. Mas atenção, este não é o valor final. É preciso considerar se o contrato tem quilometragem livre ou não, qual a cobertura do seguro e outras taxas como a franquia, que podem aumentar o custo do aluguel em até 50%. Também é preciso colocar na ponta do lápis gastos com pedágios, estacionamentos em passeios e no hotel. Para garantir um aluguel seguro, é preciso estar atento. Verifique o seu carro na hora da saída, na hora do checklist feito com a locadora. Verifica se está tudo em ordem, porque isso é comparado com a devolução do carro. A condição de cobertura, o que é franquia, o que não é franquia, o quanto você vai ter que arcar em caso de acidente e uma boa utilização do carro. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e você vai conferir que as rodovias e os aeroportos já estão também com movimento intenso em outras cidades, em outras regiões, não só aqui no Vale do Paraíba, né, amiga? E a gente volta para contar para vocês também, amiga, sobre a carne, o peixe ou o frango. Qual que é mais indicado para as crianças? Não sai daí.
Achou! Ai, desculpa, Luiz. Deus do céu. Ai, gente, falta do que fazer. Estamos de volta. Que delícia, gente. A gente voltar com vocês com uma dica super bacana. É isso. Olha, a mega loja de departamentos Mamãe Presentes, agora é Voni Cosméticos, a gente já mostrou aqui várias vezes e realmente é uma delícia e muito fácil para você chegar. Ela fica beirando a Dutra, em São José dos Campos, está cheia de promoções e tem tudo para nossa família, Tudo, gente. né? Na mega loja de departamento Voni Cosméticos, você encontra tudo realmente para todo mundo, com os melhores preços. Roupas, acessórios, utilidades domésticas, decoração, tem brinquedos, produtos de limpeza e também algo bacana a gente falar, gente, a parte do setor de cosméticos e maquiagens lá, as melhores marcas. É, a gente fica até perdido de tanta coisa gostosa e cheirosa que tem lá. A gente vai começar mostrando para você algumas ofertas de hoje, tá bom? Vamos para as cuecas? Vamos para as cuecas, gente. Olha cueca só, masculina, Lupo. mas você pode usar também, viu, mulher? Tem gosta de usar cueca, né? É verdade. Essa foto é minha, gente. Eu deixei eles tirarem para colocar aqui para vocês. Aqui, Sou eu. Que é ele, tirou ontem, ó, Tirei como a ontem, lupa é gente. rápida. Eu tava um pouco inchado que eu tinha acabado de comer, mas é isso, né, gente? Olha só, a partir de R$20,90, tá bom? É isso, R$20,90 as cuecas, tá? Tem vários tamanhos e várias cores também. Ai, a gente que vai vergonha. agora aqui ao lado para mostrar o cesto de Tá aqui, roupa, ó. que é esse que meu amigo está segurando. R$109,90, na verdade, de R$109,90 por R$79,90. Gente, que bom preço, hein, Tá, amiga? Olha que tá lindo. muito bom. Né? É bom que ele disfarça bem a roupa, porque às vezes você põe a roupa suja lá, né, amiga? Fica feio, né? Aqui, É. ó. Lindo, Ele adorei. tem um tamanho legal também, Muito, é furadinho para poder entrar o ar, não deixar aquela roupa abafada. Sim. Então vale super a pena. Ao lado a gente está mostrando também a lixeira. Essa lixeira tem Ela um tem pedalzinho. pedal? Será que dá para ver? Ah, dá para ver, ó. Aperta aí. Aqui, ó. Olha. Tá vendo? Tem um pedal. Olha a mágica, super aperta. prática. Tcharam! Olha, treino tríceps, amiga, você ficar aí um tempão. É verdade. Fica aí, Vou ó. deixar aqui o tríceps. Gente, ela custava R$42,90, agora tá R$34,90. É isso. Olha, Vale muito a preço pena. excelente Tem também. também outras cores lá. Ah, que Vamos legal. mostrar agora o sabão Vamos. Minuano, tá? São vários tamanhos. Tem o em pó de 450 gramas, R$4,29. Nossa, que barato. E esse maior aqui, olha, quase 1 quilo, tá? 900 gramas, R$7,45. Excelente, bora todo mundo conferir então essas ofertas e outras, porque tem muita oferta lá na Voni Cosméticos. Vou reforçar para você então, fica na beira da Dutra, sentido Rio de Janeiro, coladinho com a Açaí Atacadista, é antes do Açaí, tá bom? No Parque Industrial, é só entrar lá, né, amiga? É isso, e você pode ir de carro, tem um estacionamento grande com muitas vagas. É gratuito, então aproveite, se programe para visitar a Voni Cosméticos, leve toda a sua família, porque realmente vale a pena, é um passeio bem gostoso. Bora todo mundo então pra Voni. Agora a gente vai saber como fica a previsão do tempo para hoje à tarde em toda a região. Começou chovendo, uma chuvinha, nem fala, né? um dia de preguiça, né? Numa quarta-feira que você quer ficar em casa. Como será que fica, hein? A Amanda vai contar pra gente agora. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. O tempo continua instável, tem formação de nuvens carregadas e a previsão ainda é de chuva na região. Nesta quarta-feira, inclusive, temos a aproximação de uma nova frente fria que vai garantir as pancadas de chuva, mesmo que intercaladas com períodos de sol e sensação de tempo abafado. O sol volta a aparecer um pouquinho mais e a temperatura sobe, chegando aos 27 graus em Jacareí, 27 em Queluz também. Em Potim, máxima de 26 graus, previsão para pancadas de chuva, 20 graus em São Bento do Sapucaí, 26 em Caraguá. Em São José dos Campos não será diferente. Há potencial para pancadas de chuva não só hoje, como também nos próximos dias. Mas nesta quarta-feira o sol também aparece e a temperatura chega aos 27 graus. Já durante a quinta-feira, céu nublado, chuva a qualquer momento, inclusive muita chuva. Acumulados que podem chegar até 50 milímetros apenas na quinta-feira e há grande potencial para transtornos na cidade e também em toda a região. Temperatura máxima de 24 graus. Na sexta-feira, céu nublado, chuva, máxima de 23 à tarde. Com relação ao litoral norte de São Paulo, o mar segue calmo, ondas de 1 metro de altura e os ventos devem variar entre 30 e 40 quilômetros por hora. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. É isso, Amanda, muito obrigada, viu? Olha, agora a gente continua com o nosso assunto do dia, a gente está falando sobre alimentação infantil, né? Quais são os itens ou os alimentos essenciais para uma boa dieta para as crianças, o que pode e o que não pode. E a gente estava falando sobre agora as proteínas, né? Frango, peixe ou a carne vermelha. Tem alguma
Pietra, que é a mais indicada para as crianças? Não, todas são indicadas. O que a gente costuma falar é para mesclar. Então, assim, por que a gente gosta de apresentar o peixe para a criança? Primeiro porque acaba sendo um alimento alergênico, se a criança já tiver alergia, a gente já tem esse acesso a isso, mas também porque tem ômega 3 na composição. E o ômega 3 está sendo muito estudado porque ele tem muitos benefícios no desenvolvimento do cérebro da criança e do corpo humano como um todo. Então, uma criança pequenininha que está ali desenvolvendo bastante, é interessante a gente apresentar por conta desse ômega que tem no peixe. Agora, a dúvida é a seguinte, o peixe é melhor que o frango? Ou também o peixe é melhor que a carne vermelha? Ou tem que ser os três? Tem que ser os três. Ah, é? Sim. Obviamente, a carne vermelha ela vai ter bastante ferro, bastante vitamina B12, mas o peixe também vai ter. Então, assim, aquela coisa, vamos mesclar. Se a criança gosta de tudo, perfeito. Se ela não gostou muito do peixe, a gente coloca mais o carne. Se ela não gosta muito da carne, a gente vai pro frango. Assim, vai da criança, vai da família apresentar e ver do que a criança gosta. Mas o melhor não existe. Ó, gente, quem tem criança em casa já deve ter passado por situações em que, por exemplo, os pequenos não querem comer ou sempre escolhem os mesmos alimentos. Aí, lógico, que tem que entrar com a criatividade. Por isso que a Pietra, ela é nutricionista, voltada para as crianças mesmo, né? A Pietra da Vole vai dar algumas dicas agora de alimentação divertida. Vamos explicar primeiro o que é alimentação divertida? A alimentação divertida é quando a gente deixa a criança tendo mais acesso a coisas diferentes na alimentação. O que é isso? Não ser sempre as mesmas coisas. Então, às vezes, os pais falam, meu filho não come, mas ele apresenta todos os dias a mesma coisa. Você pode deixar divertido como? Fazendo desenhos no prato, ou então comprando aqueles moldezinhos de bichinho, de borboleta e fazendo moldes. Acaba sendo mais divertido. Então, a hora da alimentação é isso, fazer desenhos no prato, fica muito mais legal. É então, tudo comida, assim, né? chama muito mais atenção para uma criança. Esse da Chapeuzinho Vermelho, Meu gente. Deus, é com É muito mais atrativo. Olha, coloca em tela cheia pra gente, Fê, olha por que favor. coisa linda. Olha que gracinha, Nossa, esse do que porquinho. É muito porquinho? mais atrativo. É um porquinho. Ah, com melancia mesmo. Então fica mais atrativo Ó, do que boneco ter de sempre neve, aquele não, coelhinho. prato montado, sabe? É verdade. Então, assim, acaba deixando mais um momento da refeição mais tranquilo e a criança pode aceitar. Ô Pietra, e aí, por exemplo, esse tipo de alimentação, são os moldes que você falou, é com eles que a gente consegue montar pratos assim? Alguns sim, outros não. Outros é você mesmo que monta. Então, por exemplo, isso aqui é um corte. Você corta com a faca a própria maçã e ela vai moldando aos pouquinhos. É usar a criatividade mesmo, Usar a né? criatividade. Ah, e também na internet deve ter muita receita. Na internet tem muita receita. Só que assim, às vezes quando você faz, parece que não é nada, mas a imaginação da criança é muito maluca. Então, eles olham aquilo e vê o que você quer que eles observem. Isso aqui é um leão. Olha que legal. Ai, que lindo. Não é lindo? É muito mais atrativo. Nossa, com laranja. E deixa muito mais legal o momento da refeição. Não fica aquela coisa de ter que comer, sentar e comer. É mais divertido. Uma graça mesmo, né, E pedir pra gente? criança fazer também é bem legal. Ah, boa ideia. Pra eles montarem o prato. Olha. Então, deixar à disposição vários potinhos pra eles montarem o prato fica mais legal. Com a mão mesmo, não tem problema. Ô Pietri, eu observei que tanto para o almoço ou para o lanche da tarde, como né, as frutas que a gente sempre adiciona, é interessante fazer isso, né? Sim, sim. Obviamente, vai ter um momento que você não vai querer. Por isso que eu falei, deixa as crianças fazerem. Porque às vezes você tá ali, muita coisa na correria do dia a dia, e às vezes não tem muito tempo. Sim. Então, um lanche da tarde, por exemplo, agora nas férias, que tem muito tempo, fazer isso é legal. Deixar eles ali. Vira uma atividade, Vira né? uma atividade, Olha. fica muito mais divertido. Ótimo. Olha só que pergunta interessante, ligado também a essa parte de escolha de alimento. A querida não colocou o nome, mas ela falou que ela é avó de um netinho autista. E realmente as dificuldades são muitas. Questão de rotina. Diz que nessa rotina a filha dele até consegue fazer ele comer. Mas o que fazer? Para ele comer? Você pode, por exemplo, uma criança autista realmente ela tem mais dificuldade em alimentos ela novos. Escolhe Ela alimentos escolhe e o que fica. quer. Eu digo isso porque em casa eu tenho uma criança, o meu sobrinho é autista, e ele escolhe. Ele tem uns alimentos que ele ama. Que ele ama e que é aquilo. É a bisnaguinha, é o capu, que é o cappuccino. Por é exemplo, a banana, é o ovo. Uma dica que eu vou dar, se é uma criança, por exemplo, gosta muito de batata frita, aquela específica de uma marca específica, a gente faz modelos. Então, a gente pega uma batata, em casa mesmo, e corta do jeito que a criança gosta daquela marca específica. E vai trocando aos poucos. Então,
vai pegando a batata e corta em palitinho. A criança aceitou? Beleza, a gente corta redondinho. A criança aceitou? A gente corta em quadradinho. E vai mudando o formato do mesmo alimento, para ter mais aceitação. Olha. E assim, lá pra frente, quando ela tiver aceitado de todos os jeitos, a gente muda para uma cenoura, por exemplo. Corta ela retinho, depois quadradinho, depois em redondinho, sendo similar à batata. Nossa. Então a gente vai, é um trabalho de formiguinha, demanda muito tempo e muita paciência. É interessante para a criança autista ter acompanhamento de nutricionista também. É muito interessante, é muito bom e fazer bastante terapia alimentar com a criança, que é isso, deixar a criança tocar no alimento, cheirar o alimento, passar na língua, passar no cabelo. É uma terapia alimentar mesmo, então quanto mais a gente fizer essa criança ter acesso a essa alimentação, melhor. Pietra, vamos falar agora, por exemplo, sobre alimentos ou qualquer coisa que você acha assim que é proibido para criança, mas que a indústria oferece. Só tomando cuidado com as marcas aqui, né, pra gente não falar. Sim. Mas tem alguns alimentos que assim, vale por um bifinho, é válido por um bifinho. Esse é bom? Não, meu Deus. Inclusive dá pra gente fazer esse que vale por um bifinho. A gente pega inhame. Que é o iogurte, né? Exato. O iogurte de criança, sabe? Isso, aquele petitiquinho. E aí a gente consegue fazer ele em casa, com inhame e morango. Você bate tudo e fica Eu já igualzinho. experimentei, fica igualzinho. É bem gostoso. Fica. Pega inhame, cozinha. Inhame cozido. Aí você coloca um pouquinho de morango para ficar docinho. Se quiser deixar mais doce, coloca um pouquinho de maçã, que vai dar uma adocicada. Bate tudo, coloca na geladeira, tá pronto. Fica delicioso. Fica delicioso. E a textura é muito boa. E a textura é bem gostosinha. Isso dá pra gente fazer com outras coisas. Então, com a banana, dá pra gente fazer com uma manga. Vira um picolézinho, dá pra fazer um picolé. Agora no verão é maravilhoso. Dica legal essa, hein, gente? Exato. Gostei. Já pegou a receitinha? Bacana, né? Vou fazer também. Delicioso. Ótimo. Mas tem muito alimento que é proibido, mas às vezes a indústria acaba influenciando por conta de produtos, de até mesmo personagens de desenho. Acaba colocando ali na embalagem. A criança come por causa do personagem. Querendo comer por conta do personagem. É, exatamente. Isso é bem complicado. Daqui a pouquinho a Pietra volta para falar sobre alguns alimentos importantes para reforçar a imunidade das crianças. Vamos para o nosso bloco de notícias. Tem gente que realmente vai pegar o carro, né? E sai pela estrada, mas muitas pessoas vão de ônibus, de avião, para o seu destino agora nas férias. Tanto que os aeroportos e rodoviários de todo o país já mostram essa movimentação, estão cheios. E o Juliano Dipp foi lá no Tietê e descobriu algumas histórias também. Vamos conhecer. Quem deixar para comprar passagem de última hora pode se dar mal. Lana que o diga. Ela e a sobrinha vão enfrentar 24 horas de viagem até Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais. Se eu tivesse comprado antes, eu acho que eu teria pagado um pouco mais em conta. 160, 180, eu paguei 360, então é uma diferencinha bem grande. Precavidas, Eliette e Edith vieram comprar passagem para Campos do Jordão, no interior paulista, com antecedência. Já fica tranquila, né? A gente já fica sabendo a hora que vai tudo e já sabe que tem a passagem. É uma segurança, né? Entre os destinos mais procurados pelos turistas para viagens de ônibus, só tem uma cidade que não é de praia, Belo Horizonte. Tirando isso, a maioria das pessoas querem viajar para curtir o mar. Desde destinos mais próximos de São Paulo, como as cidades aqui do litoral paulista, até quem quer viajar mais longe, para Florianópolis, Rio de Janeiro e Angra dos Reis. A gente espera durante todo esse feriado prolongado agora de Ano Novo, até o dia 2 de janeiro, cerca de 466 mil pessoas embarcando e desembarcando nos 3 terminais rodoviários de São Paulo. A gente coloca aí disponível 837 ônibus extras para atender essa demanda. Além dos ônibus extras, muitos carros já geram longos congestionamentos nas rodovias brasileiras. Nos aeroportos, o movimento também é intenso. Ainda bem que o Thiago convenceu as amigas a virem mais cedo para o embarque. Vai que, né? Não sabia como que estava o movimento, vai que estava muito cheio. É melhor chegar mais cedo, né? Foi uma boa ideia dele? Foi uma boa ideia. Sempre acontece imprevisto. É verdade, né? Vida real Final é isso de mesmo. ano, Mas tem que viajar com alegria, viu, gente? Vamos celebrar 2023, né? Cadê a Lana Moraes, que vai trazer pra gente uma notícia que eu que sou fã de Adele, fiquei super feliz, viu? Aliás, hoje de manhã vim trabalhar ouvindo ela, viu, meu amor? Tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, Lucas, Águida e a todos. Bom, a Adele, sensacional, né? O álbum que ela lançou há 12 anos, 21, chegou à marca incrível de
5 bilhões de streaming no Spotify. Esse álbum, que foi vencedor nas categorias de melhor álbum pop vocal e álbum do ano do Grammy Awards de 2012, elogiadíssimo pela crítica especializada e também pelo público em geral, se torna o segundo álbum de Adele a atingir a tal marca, atrás somente de 25, que chegou à marca em outubro, e é o 15º álbum feminino a obter esse número. Agora, a Adele se junta a Ariana Grande, Billie Eilish e Dua Lipa como as únicas cantoras a ter mais de um disco com essa quantidade de reproduções. Na Billboard 200, a parada de álbuns mais importante do mundo, o 21 permaneceu, então, almejado no primeiro lugar durante 24 semanas. O disco ainda ficou por mais de 514 semanas passeando por outras posições do chart. E ao redor do mundo, o álbum vendeu mais de 30 milhões de cópias. Só nos Estados Unidos foram 14 milhões. E o trabalho conquistou o título de mais vendido da década de 2010, após ser o mais adquirido no mercado mundial de 2011 e 2012. É a Adele deixando a marca na história da música. E ela tá com um show residente em Las Vegas, né, Lana? Tá sensacional. Nossa, sensacional. Um monte de gente postando. É um sonho, né? Ela merece, uma fofa, merece. Né? Aqueles que acham que conhecem a pessoa. Melhor amigo, BFF. Melhor amiga dele. De você eu sou, viu, Lana? Um beijo pra você. Eu também. Amiga. Beijo. Beijo, Tchau. querida. Até. Tchau. Vamos lá então pro break, gente. Vamos no lá. próximo bloco a gente vai conferir que a criançada tá aproveitando as tão sonhadas férias, né, amiga? É isso mesmo, mas tem que tomar muito cuidado. Olha isso, gente, com os acidentes domésticos, tá? A gente fala sobre isso daqui a pouco. Que ela nos... Nova dica para você. Já imaginou começar 2023 de carro novo? Pois é, esse aqui é um Compass híbrido super bacana e você pode ter na sua garagem. Ele é elétrico e a combustão, um verdadeiro presente de Natal para você. E aí, para participar, basta juntar R$600 em compras nas lojas do Vale Sul Shopping. Só que tem um detalhe, não pode demorar, tá bom? Até o dia 31 de dezembro. E aí você deve cadastrar as notas no aplicativo Prisor e torcer para esse Jeep ser seu. Dá para você conferir o regulamento completo no valesul.shopping, então participe, boa sorte para você. Lucas. Amiga, olha só, tanta pergunta. Não espelha para mim, por favor, Fer, porque vai aparecer o número das pessoas, eu acho que não é bacana. Mas a Neuza de Tremembé, pode vir aqui, amiga, junto com a gente, comentando aqui sobre as proteínas, que a querida, ela só quer comer, a neta dela só quer comer macarrão. Aí outra querida querendo saber se o inhame, o bebê pode também. Um beijo para a querida aqui, ó, também, ó. Ai, que bonitinha, a filhinha dela comentando que ela... Essa aqui eu vou printar para mostrar. Que gosta de comer bastante suco, né? A questão do inhame, então, acho que é bacana a gente falar, e do macarrão. Porque a gente sabe que muita criança é fissurada em macarrão. E aí? Realmente. O inhame pode ser para qualquer criança,
sem problemas nenhum, sem casca, né? A gente descasca o inhame para oferecer. E aí só tem que cozinhar. Cozinha, amassa e oferece, porque pelo que eu entendi é um bebê, né? É um bebê, Isso. se bebê pode. Bebê pode, Olha, tem legal. que ser cozidinho, como se fosse uma batata, um purezinho de batata. É isso que faz com o inhame. Sem o sal? Sem o sal. Tá. Sem o sal Boa até sorte, um ano. criança. Até um ano a alimentação é sem sal. Tá. Isso pro geral. Em relação ao macarrão, se a criança gosta muito do macarrão, a gente tem que colocar um pouquinho da proteína. Então, fazer um molhinho com uma carne moída, às vezes um frango moído, ou então um ovinho cozido do lado. Porque só o macarrão não tem muita sustância. Daqui meia hora a criança vai estar com fome. E a proteína vai dar mais sustância para ela. Olha que legal essa fotinha, amiga, que a gente recebeu. Vamos mostrar, que lindo! Fê, pode pôr pra que mim, por favor? Boa tarde, Lucas, seu lindo. Essa é minha filha, tem 7 anos e adora comer ovo. Ovo tá liberado? Boa. E parece que ela tá comendo... Ah, não, aqui na verdade ela não está comendo um ovo, me parece um pastelzinho, né? Oh, delícia! Tá certo. Com um suquinho, olha Nossa, só. com queijo ali, gente. Essa foto judiou de mim. Santas férias. Delícia, viu? Ovo tá liberado, com certeza, mas tem que ficar atento, principalmente se for um nenenzinho, porque um ovo é um alimento alergênico. Então a gente tem que fazer um teste. Como que a gente faz esse teste? Introduz aos poucos durante uma semana. Se a criança não tiver nenhuma alteração na pele, na boquinha ou fechar a glote, ela não tem alergia e pode consumir tranquilamente. Caso contrário, a gente tem que suspender o ovo e fazer alguns testes para ver se ela realmente é alérgica. A gente ficou devendo informação sobre imunidade. A gente sabe que criança sofre muito resfriado, dor de garganta, outras doenças bem comuns mesmo agora nessa etapa também, né, gente? E como que a gente pode reforçar a imunidade de uma criança? Então, durante esse momento aí, dessa pré-infância, né, amiga? Acho que dos 2... Até porque geralmente as crianças vão pra escolinha e Nossa. aí ficam muito doentes, Expostas, né? expostas. Uma né? passa pra outra. Eles compartilham, né? Acabam compartilhando tudo, inclusive os vírus e bactérias, né? A alimentação tem que ser limpa, ou seja, com bastante fruta, legumes, proteína, carboidrato nessa alimentação e focar em frutas antioxidantes. O que seria isso? Uma laranja por conta da vitamina C, uma uva, um morango, bastante água, então frutas que têm bastante água, uma melancia. Então fazer um suco de melancia é interessante, cozinhar bastante com com alho, com cebola, pra gente aumentar essa imunidade e analisar. Se a criança está tendo muito resfriado, tem que ver se a imunidade dela não está baixa. Como que a gente vai ver isso? Em relação ao exame de sangue. Então, caso tenha muitas vezes que ela está ficando doentinha, é legal investigar, porque às vezes só a alimentação não é o necessário. Legal, Petra. Então aí, né, as dicas que a Petra deixou, é nutricionista infantil e com certeza outras vezes a gente vai trazê-la aqui com mais dicas para vocês, viu? Obrigada. A gente continua falando sobre as crianças, né? A criançada está aproveitando as férias com certeza, férias tão desejadas, muitas dentro de casa e aproveitando muito. Eles aprontam bastante também, né? Então ficou alerta para os pais, porque as crianças em férias fazem disparar 25% o número de acidentes domésticos. Os gêmeos de 2 anos sobem na cômoda que cai em cima de um deles. O menino é salvo pelo irmão. Em outra situação, uma criança se afoga na piscina enquanto outras pessoas brincam ao fundo e só é retirada 3 minutos depois. São cenas reais gravadas por câmeras de segurança. Exemplos de acidentes domésticos que disparam nessa época do ano. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, há um aumento de 25% no número de acidentes domésticos nesse período de férias escolares. E os casos mais frequentes que chegam aqui nos hospitais são de crianças vítimas de quedas e de queimaduras. Guilherme ainda tem a cicatriz. Ele perdeu um pedaço da orelha jogando futebol com o irmão na varanda de casa. Nós estávamos brincando de bola na varanda e eu entrei para poder beber água e ele simplesmente ouviu o barulho e ele veio todo ensanguentado para cima de mim. E a gente foi descobrir que ele tinha decepado um pedaço da orelha. Foi um susto tremendo. É um momento em que as pessoas estão distraídas, ou no celular, ou conversando com o outro adulto. E é aquele momento, aquele 1 segundo de distração em que a gente perde a supervisão da criança, em que o acidente pode ocorrer. Gente, que pavor de ver essas imagens, né?
Então, Gosto de toda pensar. atenção, gente, é pouca. Essa que é a verdade mesmo. Pode ficar um pouco neurótica ou neurótico, que eu acho que vale a pena, né? Vale a pena. Nossa, por porque favor. com criança tudo é inesperado, eles são muito rápidos também. É mesmo. Piscou, já era, né, amiga? Então vamos prestar atenção. É igual a gente agora. Piscou, já foi. Ah, como que pode, gente? Foi uma delícia, viu? Essa última quarta-feira do ano, que delícia, né? Pietra, primeiro, obrigado por participar aqui com a gente, trazer informações tão importantes. Obrigada, eu. Volte Até sempre, a próxima. tá? Feliz ano novo. Pra vocês também. Obrigada. Já tá pelo no look espaço. já, né? Já tô combinando com a água. Gostei de beleza, harmonia. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Beijo forte, grande abraço. A gente tá de volta amanhã, né, A gente amiga? se vê amanhã. Um beijo no seu coração. Até mais. Aliás, para quem tem sonhos e planos, amanhã a gente vai ajudar a realizar. Vai ser ótimo. Tchau, tchau.